Bem-vindo! Você está prestes a descobrir um conhecimento que esteve escondido para muitos, mas sempre esteve dentro de você, aguardando ser desperto. Este não é apenas um texto. É uma chave. Uma chave que abre a porta para o maior poder que você possui: sua mente subconsciente. Porque juventude não é só uma questão de anos. É um estado de espírito, de alma e de energia. Joseph Murphy revelou uma verdade surpreendente. Seu corpo reflete perfeitamente seus pensamentos dominantes. O que você pensa, sente e acredita molda cada célula, cada órgão, cada batida do seu coração. Nesta jornada, você vai perceber que vitalidade, energia, regeneração e juventude não dependem do tempo, mas dos seus programas mentais, do seu diálogo interno e do poder criativo da sua consciência. Prepare-se, pois hoje, aqui e agora, você aprenderá a falar com seu corpo com palavras de vida, a reprogramar suas células com pensamentos de renovação e a ativar dentro de si um poder eterno que nunca envelhece. O tempo não será mais seu inimigo, mas seu aliado, porque a verdadeira juventude nasce de dentro. Bem-vindo ao segredo da juventude interior. Sua transformação começa agora. Em cada ser humano, há uma fonte inesgotável de vida, um fluxo eterno de renovação que não se apaga com a idade nem se enfraquece com as mudanças do corpo. Essa fonte não está nos laboratórios da ciência moderna, nem nas promessas da indústria de cosméticos. Ela está dentro de você, esperando ser reconhecida, chamada e colocada em ação pela sua mente. Essa verdade, tão antiga quanto os profetas e tão renovadora quanto o amanhecer, é a base deste livro. A juventude não é um acidente biológico, mas a expressão natural de uma alma alinhada com seu propósito eterno. Por séculos, a humanidade aceitou a velhice como uma sentença inevitável. As pessoas repetem frases como: "É assim que a vida é, tudo se desgasta" ou "já estou velho demais para isso". Ao fazer isso, programam suas mentes para cumprir esse destino. No entanto, cada célula do seu corpo é projetada para se renovar. Cada órgão pode ser restaurado. Cada sistema pode voltar ao equilíbrio se você mudar a mensagem que sua mente envia. Este livro não é um tratado médico, mas contém algo mais poderoso que qualquer tratamento: uma revelação sobre as leis espirituais que governam seu corpo a partir de dentro. Ao longo destas páginas, você descobrirá que há uma imagem perfeita de você gravada no plano divino, esperando ser ativada pela sua fé. Você aprenderá que seus pensamentos afetam não apenas suas emoções, mas também seus órgãos. Você verá que o que o subconsciente aceita como verdade, o corpo manifesta sem exceção. E, acima de tudo, perceberá que sua verdadeira idade não é a registrada nos documentos, mas a que vibra na sua consciência. Este livro está dividido em 10 capítulos, cada um desenhado para guiá-lo passo a passo a uma compreensão vivencial da juventude como um estado espiritual. Ao final de cada sessão, você encontrará um exercício prático, uma fórmula ou uma visualização, não como uma técnica vazia, mas como um remédio interno para ser aplicado imediatamente. Aqui, não se pede crença cega, mas prática consciente. Não se promete um milagre, mas o acesso a uma lei universal. E, se você decidir aplicá-la, verá que o corpo responde, porque o que a mente decreta, o corpo executa. Porque, dentro de você, a juventude não morreu. Está apenas esperando ser despertada. O segredo da juventude interior, baseado nos ensinamentos do Dr. Joseph Murphy. Notamos que mais de 80% de quem visita nosso canal não está inscrito. Você pode apoiar este projeto clicando no botão de inscrição e curtindo o vídeo. Obrigado por nos inspirar a criar conteúdo cada vez melhor para você. Está pronto para transformar sua vida? Capítulo 1 – A fonte de vida inesgotável. Neste capítulo, falarei de uma verdade tão antiga quanto as estrelas, mas tão ignorada pelo pensamento moderno que pode parecer uma revelação. Dentro de você, há uma fonte perpétua de vida, uma nascente invisível que nunca seca, que não conhece desgaste nem decadência, e que pode renovar seu corpo, sua mente e todo o seu ser a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Essa fonte é sua mente subconsciente. Não falo de ideias abstratas ou sentimentos reconfortantes.
Falo de leis mentais precisas, operativas e comprováveis. Assim como o Sol nunca para de emitir luz, sua mente profunda nunca deixa de produzir energia vital, juventude, frescor e força. Mas há uma condição. Você precisa saber abrir o canal e deixar essa força regeneradora fluir. O padrão eterno de renovação. Toda a natureza vive sob um princípio de renovação contínua. Não há folha que caia sem dar lugar a outra. Não há rio que corra sem deixar suas águas para abrir espaço para novas. A renovação é uma lei. O universo está em constante transformação, e você não é uma exceção a essa lei. O declínio não é natural, é aprendido. Você foi projetado para se regenerar. As células do seu corpo estão sempre sendo substituídas. Sua pele, seu sangue, seu sistema nervoso, seu sistema digestivo. Tudo está em um processo incessante de reciclagem vital. O problema não está no corpo. Está na mente, que emite comandos de exaustão, envelhecimento e deterioração. A mente consciente repete ideias absorvidas da sociedade. Já estou velho, isso é normal na minha idade, meu corpo não aguenta mais. E o subconsciente, que é obediente e não crítico, executa esses comandos com precisão biológica. Se você pensa em decadência, você a introduz na sua carne. Se pensa em renovação, você desperta o padrão eterno que a vida inscreveu em suas células. Há idosos de 80 anos com olhos brilhantes, postura firme, passos ágeis. E há jovens de 30 com rostos apagados, costas curvadas, vozes derrotadas. Por quê? Porque a juventude não é um número. É um estado vibracional. A célula obediente. Suas células são instrumentos perfeitos da inteligência universal. Cada uma obedece a ordens. Cada uma escuta suas palavras mentais. Se você declara, meus órgãos se renovam com a energia divina, a mensagem chega ao núcleo da célula e ativa processos regenerativos que a ciência está apenas começando a entender, mas que já são registrados em laboratórios. Trabalhei com homens cuja pele parecia envelhecida pelo sol, cansaço ou maus hábitos. Ensinei-os a afirmar: minha pele é a manifestação perfeita do poder curativo do espírito. Cada célula reflete beleza, elasticidade e saúde. Em poucas semanas, a aparência deles se transformou, não por magia, mas por obediência celular. Quando você pensa em saúde, vitalidade e juventude com convicção emocional, substâncias regenerativas são liberadas no seu sangue. O sistema nervoso se harmoniza. As células-tronco se multiplicam. Seu corpo responde à sua mente como argila nas mãos do oleiro. Você pode moldar sua carne com seus pensamentos. Pode corrigir desequilíbrios internos. Pode reverter oxidação. Pode rejuvenescer tecidos. E tudo começa com uma única ideia plantada na sua mente como uma semente viva. Lembre-se desta lei. Seu corpo está sempre ouvindo seus pensamentos. Analogias com a seiva da árvore perene. Pense na árvore perene. Sua casca pode envelhecer. Seus galhos podem se curvar sob o peso da neve. Mas, enquanto a seiva continuar fluindo, a árvore vive, floresce, dá frutos. Você é essa árvore. A seiva é sua energia mental subconsciente. Se você permitir que ela flua, nenhum inverno poderá derrotá-lo. Conheço uma mulher de 67 anos que começou a repetir todas as noites antes de dormir: sou como uma árvore plantada à beira de rios de água. Meu corpo floresce, minha alma canta, minha pele respira juventude. Após 6 meses, seus níveis hormonais se equilibraram, seus cabelos recuperaram o brilho, e seus dentes, antes aparentemente sem salvação, se estabilizaram. Como explicar isso? Não tente explicá-lo com a lógica do velho mundo. Use a lógica do espírito. O subconsciente aceita o que você lhe diz com fé, reproduz isso em imagens e depois imprime na carne, no sangue, nos ossos. Você não é um amontoado de tecidos condenado a se deteriorar. Você é uma estrutura eletromagnética guiada por um padrão espiritual perfeito. Você é, em essência, a imagem viva de uma mente divina que não conhece decadência. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
Essa é uma lei espiritual. A fé na vida desperta a vida. Quer recuperar sua vitalidade? Comece por afirmá-la. Quer restaurar seu corpo? Pare de condená-lo com suas palavras. Quer renascer? Rompa com a ideia de que envelhecer é inevitável. Seu subconsciente não sabe de anos, apenas de comandos. Comande-o para viver, e ele viverá. Capítulo 2. A mente subconsciente como reservatório de vitalidade. Dentro de você, há uma região mais profunda que sua razão ou suas emoções. Um santuário oculto de onde seu corpo, seu humor e seu destino físico são governados. Essa região é a mente subconsciente. Não é uma ideia filosófica, mas uma realidade operacional. Assim como um motor dá energia a um veículo enquanto você guia o volante, seu subconsciente dirige todas as suas funções biológicas enquanto sua mente consciente escolhe os pensamentos. Ali, no coração vibrante do seu ser, está armazenado um potencial imensurável de vitalidade. Uma reserva inesgotável de força curativa, restauradora e rejuvenescedora. Seu subconsciente guarda a imagem original do seu corpo perfeito intacta. O projeto, a inteligência divina projetada ao criar você. Esse reservatório não é contaminado por crenças populares sobre envelhecimento ou pelos ditames arbitrários do tempo cronológico. Ele responde apenas a uma coisa: suas convicções internas. A semente eterna de rejuvenescimento. Imagine por um momento que a juventude não é uma fase da vida, mas um código. Um código que pode ser ativado por meio de pensamentos repetidos, emoções direcionadas e sugestões contínuas. No cerne do seu subconsciente, há uma semente viva, a imagem original do seu ser, livre de decadência, rugas e cansaço. Essa semente não morre. Ela apenas espera condições favoráveis para germinar. Conheço um empresário que, aos 63 anos, sentia que seu corpo não respondia mais. Ele me disse: estou exausto, sem energia. Minha vitalidade acabou. Sugere um exercício mental simples. Todas as noites, ele deveria se visualizar cercado por uma luz radiante, respirando juventude e repetindo com fé: meu subconsciente irradia energia infinita para cada célula do meu corpo. Sou jovem, forte, cheio de vida. Após 3 meses, seu rosto brilhava. Seu passo era leve, e ele voltou a praticar esportes como fazia na juventude. A semente havia sido ativada. O pensamento como catalisador celular. O corpo humano não é uma estrutura inerte. É um sistema dinâmico governado por comandos mentais. Cada pensamento é um impulso elétrico transmitido pelo sistema nervoso, afetando o comportamento celular. Se você pensa estou cansado, essa mensagem chega ao hipotálamo. O cortisol é liberado. A produção de endorfinas cai. E a célula recebe o comando de desacelerar. O pensamento foi o catalisador. Mas, se você pensa meu corpo está cheio de energia divina e sente isso com emoção, você ativa outras glândulas, outros hormônios, e as células respondem com entusiasmo biológico. Isso não é misticismo. É ciência espiritual aplicada. As pesquisas mais avançadas em neuroplasticidade estão apenas começando a confirmar o que o novo pensamento ensina desde o século XIX. A mente molda a matéria. Cada uma das suas células tem o potencial de se rejuvenescer. O que determina se isso acontece ou não é a mensagem que ela recebe. Desejar superficialmente não é suficiente. Você deve plantá-la com convicção. Caso contrário, seu subconsciente continuará obedecendo a programas herdados. Envelhecer é normal, tudo se deteriora com o tempo, estou velho demais para isso. Cada uma dessas ideias age como um vírus bloqueando o rejuvenescimento. O que sua mente decreta, seu corpo executa. Nenhum decreto mental fica sem resposta biológica. Já disse isso a milhares de pessoas, e a experiência confirma cada vez mais. Uma mulher de meia-idade me disse: quando penso na minha infância, sinto-me leve, como se tivesse 10 anos novamente. Respondi: então, não pense nisso como uma memória. Pense como um decreto. Ensinei-a a afirmar: o espírito da minha infância flui agora pelas minhas veias. Eu me movo com a graça,
agilidade e alegria dos meus primeiros anos. E assim foi. Em poucas semanas, suas dores articulares sumiram, e seu rosto começou a recuperar uma expressão fresca que ela pensava ter perdido. O que você decreta com fé emocional se torna química, vibração e realidade física. Se seu decreto é medo, é isso que você recebe. Se é juventude, é isso que se manifesta. O corpo é um terminal de impressão. O subconsciente é o gerador. Sua palavra é lei para sua carne. E é por isso que você deve falar consigo mesmo na linguagem da regeneração. Não repita frases automáticas como "me sinto jovem" se não acredita nelas. Em vez disso, diga: "estou descobrindo a juventude que sempre esteve dentro de mim." Essa frase abre o canal sem resistência. Repetindo-a dia após dia, noite após noite, seu subconsciente começará a aceitá-la como real e seu corpo como possível. Exercício 1. A fórmula noturna de regeneração. Essa técnica deve ser praticada todas as noites antes de dormir, quando a mente consciente relaxa e o subconsciente está exposto à impressão direta. Passo 1. Relaxamento. Deite-se com a coluna reta. Feche os olhos. Respire profundamente. Sinta cada parte do seu corpo se entregar ao descanso. Solte o pescoço, os ombros, o abdômen. Passo 2. Visualização. Imagine seu corpo envolto em uma luz dourada. Essa luz desce do topo da sua cabeça e se move lentamente pelo rosto, pescoço, braços, peito, abdômen e pernas. Enquanto isso, afirme mentalmente: cada célula é iluminada com a energia da juventude divina. Passo 3. Afirmação. Repita suavemente, com ritmo calmo e convicção emocional. Durante esta noite, meu subconsciente renova cada órgão, cada tecido, cada célula. Meu corpo obedece ao padrão divino de regeneração. Eu desperto renovado, jovem e cheio de vida. Passo 4. Entrega. Confie, não questione, não analise. Simplesmente adormeça com a certeza de que algo profundo foi plantado. O sono fará o resto. Pratique essa fórmula por 21 noites consecutivas e observe. Não espere milagres espetaculares da noite para o dia, mas fique atento a mudanças sutis. Um novo brilho nos olhos, uma agilidade inesperada, uma recuperação rápida, uma sensação de paz. Todos são sinais de que seu corpo está respondendo ao novo padrão. Capítulo 3. A ilusão do tempo e a verdadeira idade da alma. Vivemos sob uma ditadura invisível, o calendário. Fomos ensinados a contar anos como se cada número fosse uma sentença, como se ultrapassar certa idade significasse renunciar à alegria, ao desejo, ao movimento e à descoberta. Mas essa crença é uma superstição mental, uma hipnose coletiva. O tempo, como o concebemos, não é uma verdade absoluta. É uma construção psicológica. E o mais importante que você deve entender agora é isto: seu subconsciente não tem calendário. Porque o subconsciente não envelhece. Ele não conta anos. Não sabe se você tem 30, 50 ou 90 anos. Não conhece calendários ou relógios. Ele apenas responde a imagens mentais, emoções dominantes e convicções profundas. Se você associa a idade ao declínio, o subconsciente executará esse padrão. Mas, se você visualiza energia, vigor e vitalidade, ele os manifestará. O corpo envelhece porque a mente ordena que envelheça. O que chamamos de envelhecimento é apenas uma sequência de comandos negativos sustentados ao longo dos anos. Não consigo mais, isso não é para mim. Na minha idade, isso é ridículo. O subconsciente, sendo um servo fiel, aceita essas ideias e as transforma em sinais físicos. Flacidez, lentidão, desajeito, dor. Mas, quando você introduz novas instruções, cada dia fico mais jovem em força, alegria e movimento, o processo se inverte. O subconsciente começa a produzir novas substâncias, novas células, novos circuitos de energia. Conheço um homem de 78 anos que retomou sua carreira de pintor profissional após 20 anos de inatividade. Ele me disse: decidi ignorar a idade que os outros me atribuíram. Minha alma está na primavera.
Essa frase por si só liberou uma energia extraordinária. Em um ano, ele vendeu mais de 50 quadros, viajou para a Europa e recuperou a agilidade da juventude. As idades psíquicas. Você não tem apenas uma idade. Você tem pelo menos 3. A primeira é sua idade cronológica, marcada pelo ano de nascimento no calendário humano. Isso é útil para questões legais, mas irrelevante para sua evolução interior. A segunda é sua idade biológica, que depende da condição real dos seus órgãos e sistemas. Isso pode ser mudado com hábitos, exercícios e, acima de tudo, pensamento. E a terceira, a mais importante, é sua idade psíquica, a idade que você acredita ter. Essa é a que realmente governa seu corpo. Há homens de 40 anos que se sentem velhos, e seus corpos refletem essa crença. Há mulheres de 70 anos que se sentem radiantes, fortes e inspiradas, e seus corpos acompanham. Por quê? Porque a idade que governa o corpo não é legal ou celular. É mental. Se você acordar todos os dias afirmando, minha alma é eternamente jovem. Meu corpo ouve essa verdade e a reflete, você começará a instalar uma nova idade psíquica. E essa nova idade produzirá resultados fisiológicos mensuráveis. Isso não é sugestão ingênua. É biologia guiada pela mente. Casos de restauração biológica. Testemunhei casos em que a sequência de envelhecimento foi completamente quebrada. Uma mulher de 64 anos, após 20 anos de menopausa, voltou a menstruar depois de meses de afirmações diárias. Meu corpo se alinha ao padrão perfeito da natureza. Minha mente rejuvenesce meus órgãos. Os médicos não conseguiram explicar, mas eu sim. A imagem subconsciente de deterioração foi substituída pela imagem de harmonia biológica. Um homem de 29 anos, diagnosticado com uma condição degenerativa que, segundo especialistas, o colocaria numa cadeira de rodas antes dos 35, aprendeu a visualizar seus nervos como canais de luz, sua coluna como um pilar de energia divina. Ele repetia fielmente, cada noite, minha coluna é flexível, jovem, forte. Meu sistema nervoso responde à sabedoria interior. Hoje, aos 42 anos, ele corre maratonas e gerencia sua própria clínica de saúde natural. Um homem na Califórnia, que acreditava por anos que sua calvície era irreversível, começou a repetir: a inteligência criativa renova cada folículo do meu couro cabeludo. Ele combinou essas afirmações com visualizações intensas e o uso de óleos naturais. Em 12 meses, começou a crescer cabelo novamente. Esses não são milagres no sentido religioso. São manifestações naturais de uma lei universal. O corpo se conforma à imagem que a mente sustenta. E você, que imagem está projetando no seu corpo? Se, ao olhar no espelho, você repete inconscientemente, estou tão velho. Não sou mais o mesmo, você está enviando comandos de autodestruição. Mas, se começar a afirmar, sou uma expressão viva da juventude eterna. Cada dia, meu corpo se rejuvenesce. Você está ativando códigos adormecidos que podem mudar sua estrutura celular. Você é o profeta da sua biologia. O que você declara na sua mente se manifesta na sua carne. Capítulo 4. Reprogramando o corpo a partir da raiz mental. Tudo o que você acreditou sobre seu corpo pode ser reescrito. Não há destino biológico irrevogável. Nenhuma herança genética é mais poderosa que a imagem que você sustenta no seu subconsciente. O corpo não é um bloco fixo de matéria, mas um campo moldável de energia e inteligência, respondendo constantemente aos comandos mentais que você dá, muitas vezes sem nem perceber. O erro fundamental da nossa civilização foi considerar o corpo como uma máquina independente da consciência. Essa visão fragmentada gerou sofrimento, envelhecimento precoce e decadência desnecessária. Mas você não é uma máquina. Você é um organismo espiritual, mental e biológico governado por uma lei. A lei da mente criativa. Se deseja um corpo saudável, ágil e jovem, deve começar por pensá-lo e senti-lo como tal. Não espere que a biologia mude antes de pensar positivamente. Funciona ao contrário. Primeiro, pense em saúde, juventude e vitalidade. Então, seu corpo se organizará de acordo com essa imagem.
Desativação do padrão de envelhecimento. O padrão de envelhecimento não é físico. É mental. É uma sequência de ideias sustentadas por anos, muitas vezes desde a infância. Desde cedo, ouvimos frases como: "Você está velho demais para isso" ou "O tempo não perdoa, todos se deterioram". Assim, um programa subconsciente é instalado, que começa a agir com precisão matemática. Esse padrão mental gera hormônios, deteriora tecidos, enfraquece órgãos. Mas aqui está a boa notícia: o que foi instalado mentalmente também pode ser desinstalado mentalmente. Não importa quantos anos você acreditou no envelhecimento. Você pode começar a substituir esse padrão hoje. Comece identificando suas frases automáticas. Toda vez que disser, "Estou velho demais para isso", pare e substitua por: "A vida divina dentro de mim não conhece idade. Estou constantemente me renovando." Cada vez que se sentir lento, declare com firmeza: "Cada célula do meu corpo agora recebe o comando de vitalidade." Não lute contra o padrão antigo. Substitua-o. Não enfrente a ideia de envelhecimento com raiva. Substitua-a por imagens vívidas de renovação. O que suas células acreditam é o que elas vivem. As células não pensam, mas respondem aos seus pensamentos. Cada célula tem receptores para hormônios, para sinais elétricos, para impulsos neuroquímicos. E de onde vêm esses sinais? Da sua mente. Seu cérebro fabrica químicos em resposta aos seus pensamentos. Se você pensa medo, libera adrenalina. Se pensa amor, libera oxitocina. Se pensa juventude, libera fatores de crescimento. Suas células não têm agenda própria. Elas simplesmente seguem as instruções que você dá por meio do seu diálogo interno. Se você diz: "Minhas pernas não aguentam mais", seus músculos reduzem o tônus. Se repete: "Tenho má memória", seus neuroníons diminuem as conexões sinápticas. Mas, se afirma: "Meu corpo se alinha cada vez mais ao seu padrão original de perfeição", então cada célula responde com entusiasmo biológico. Contei a história de um professor aposentado que se sentia inútil. Ele me disse: "Me sinto como um móvel velho." Ensinei-o a mudar essa imagem. Toda manhã, diante do espelho, ele dizia: "Minha mente se renova. Meu corpo acompanha. Minha alma tem uma missão." Após 2 meses, ele começou a escrever um livro. Aos 6 meses, dava palestras. Sua pressão arterial se estabilizou. Sua pele recuperou a cor, e seus passos ficaram firmes. Não havia magia. Havia reprogramação. Testemunhos de longevidade plena. A história está cheia de exemplos ignorados pela medicina convencional. Pessoas que viveram além dos 100 anos com clareza, força e alegria. E o mais interessante é que todas tinham algo em comum: uma atitude mental positiva, uma missão clara e uma imagem interna de juventude. Lembro-me de uma mulher no México que, aos 93 anos, administrava um orfanato. Ela cozinhava, ensinava e dançava com as crianças. Perguntei seu segredo. Ela respondeu: "Nunca pensei em quantos anos tenho. Só penso em quanto amor posso dar hoje." Essa é a chave. Outro caso é o de um jardineiro japonês que trabalhou até os 103 anos. Quando perguntado como conseguia, ele disse: "Todo dia, levanto, saúdo o sol e digo às minhas plantas: hoje crescemos juntos." Longevidade não é resistência física. É flexibilidade mental. É a capacidade de manter a consciência alinhada com a vida, não com a morte. Quando sua mente foca na expansão, seu corpo segue. Exercício 2. Visualização do corpo restaurado. Este exercício é melhor realizado pela manhã ao acordar ou à noite antes de dormir, quando a mente está mais receptiva. Passo 1. Silêncio interior. Encontre um lugar tranquilo. Feche os olhos. Respire lentamente até sentir paz. Passo 2. Imagem ideal. Imagine seu corpo como deseja que seja: firme, flexível, harmonioso, radiante. Visualize cada parte: seu rosto, sua pele, suas mãos, suas pernas. Sinta como se já fosse real. Passo 3. Afirmação direcionada.
Enquanto visualiza, repita mentalmente com convicção: meu subconsciente restaura cada célula, cada órgão, cada sistema. Meu corpo agora responde à imagem perfeita que sustento na minha mente. Estou renovado. Passo 4. Emoção positiva. Associe isso a uma emoção poderosa. Sinta gratidão, alegria, confiança. Essa emoção é o adesivo que fixa a imagem no subconsciente. Passo 5. Fechamento. Diga: este padrão agora está estabelecido em mim. Eu o aceito. Eu o recebo. Eu o manifesto. Conclua com alguns minutos de silêncio. Faça deste exercício um ritual diário. Não espere mudanças súbitas, mas confie no processo. O que você sustenta com perseverança, o corpo obedece sem exceção. Capítulo 5. A linguagem espiritual do corpo. Todo o seu corpo é um livro aberto, não um livro de anatomia, nem mesmo de medicina. É um evangelho vivo, uma escritura interna que fala em símbolos, em dores, em formas, em posturas. Cada parte de você expressa algo que acontece na sua consciência. Cada órgão tem uma voz. Cada sintoma é uma mensagem. Não há acidentes na sua biologia. Há revelação. Você não é feito apenas de ossos, músculos e sangue. Você é feito de ideias. Seu corpo é a projeção tridimensional do seu mundo mental. Assim como as palavras visíveis em uma página expressam pensamentos invisíveis, seu rosto, sua respiração, sua pele e sua coluna expressam as ideias que você sustenta, os conflitos que enfrenta e as crenças que abriga no templo do seu subconsciente. Por isso, convido você a ouvir a linguagem espiritual do seu corpo. Não com medo, não com culpa, mas com a atitude de um discípulo que deseja entender os símbolos do Mestre. Cada órgão fala com você. Cada doença é uma parábola. Órgãos que falam e o que revelam. Os sábios antigos sabiam que o corpo é um espelho da alma. Os profetas não falavam do coração apenas como uma bomba de sangue. Havia um significado mais profundo. O coração como centro do amor, do perdão e da coragem. E, se o coração adoece, é porque essas energias estão sendo bloqueadas ou mal direcionadas. Vejamos alguns exemplos comuns. O estômago fala da sua capacidade de digerir a vida. Uma úlcera não é só ácido. É raiva retida, preocupação crônica, medo corroendo por dentro. Os pulmões refletem sua abertura ao mundo. Asma muitas vezes indica um desejo inconsciente de não inspirar a vida, de se fechar, de temer o contato. A pele, como a fronteira entre você e o mundo, expressa seu senso de identidade. Alergias, eczemas e psoríase frequentemente refletem conflitos de autoimagem ou um desejo de se proteger de um ambiente percebido como agressivo. As articulações representam sua flexibilidade diante da mudança. Um joelho rígido pode indicar rigidez mental, um ombro tenso, um fardo emocional ainda não liberado. Não tome isso como diagnóstico clínico. Tome como revelação simbólica. Seu corpo não está punindo você. Está ensinando. A doença é a linguagem da alma. Nenhuma doença é uma punição. Todo sintoma é uma mensagem. Quando você entende isso, sua relação com o desconforto físico muda radicalmente. Você não pergunta mais por que eu, mas o que isso está tentando me ensinar. Trabalhei com centenas de pessoas que começaram sua cura no dia em que mudaram a pergunta. Um homem com artrite severa me disse: estou cansado de lutar contra meu corpo. Respondi: então pare de lutar e comece a ouvir. Que parte da sua vida está rígida? Onde você está se recusando a mudar? Ele chorou. Falou de uma antiga disputa com seu irmão, de sua incapacidade de perdoar. Dei a ele uma afirmação simples: eu perdoo. Eu libero. Eu me liberto. Meu corpo recupera sua flexibilidade assim como minha mente. 6 meses depois, suas mãos se moviam livremente. A doença é uma metáfora. A alma fala em imagens e símbolos. O corpo traduz esses símbolos em experiência física. Se você ignora a mensagem, o sintoma se repete. Se você ouve, o sintoma desaparece. Isso não significa que você deve rejeitar a medicina. Pelo contrário,
use-a sabiamente. Mas entenda que, além de tomar um remédio, você deve ganhar consciência. Porque, se a mensagem da alma não for compreendida, a doença encontrará outra forma de se expressar. Lendo o corpo como a Bíblia. A Bíblia não é um livro para ser lido literalmente. É um texto simbólico. Fala em parábolas, visões, histórias arquetípicas. O mesmo vale para seu corpo. Se você aprender a lê-lo como uma Bíblia viva, descobrirá que cada parte de você está dizendo algo sobre sua evolução espiritual. Quando Adão e Eva se cobrem com folhas ao perceberem sua nudez, não é um relato histórico. É um símbolo de uma consciência envergonhada de sua própria natureza. Da mesma forma, se você sofre de enxaquecas crônicas, seu corpo pode estar revelando que você está tentando controlar tudo com a mente consciente, sem espaço para a intuição. Quando Jacó luta com o anjo e fica mancando, não é punição. É um sinal de transformação. Seu corpo também pode mancar quando algo está mudando profundamente dentro de você. Um sintoma pode ser uma iniciação. Assim como Jesus curava dizendo seus pecados estão perdoados, você também pode começar a curar quando reconhece o erro mental que deu origem ao conflito. A palavra pecado em seu significado original implica errar o alvo. Corrija o pensamento, e o corpo obedece. Cada vez que um órgão reclama, não o silencie. Ouça, pergunte: o que você está tentando me mostrar? Que padrão mental está por trás deste sintoma? Que crença limitante estou segurando e preciso liberar? A resposta não virá com alarde. Virá na quietude da alma. Você não precisa sofrer desnecessariamente. Você não está condenado. Você está sendo ensinado. Seu corpo é seu professor. E, como todo bom professor, ele repetirá a lição até que o aluno entenda. Capítulo 6. Juventude como estado de consciência. O que o mundo chama de juventude é apenas uma sombra do que ela realmente significa. Para a maioria, juventude é uma condição fisiológica passageira, medida pela elasticidade da pele ou pelo número de anos desde o nascimento. Mas para quem entende as leis espirituais, juventude é um estado vibracional da alma, uma qualidade eterna do ser, uma energia que pode ser sustentada indefinidamente por uma consciência desperta. Juventude não é a ausência de rugas. É a ausência de rigidez mental. Não é um número na sua identidade. É uma frequência no seu espírito. Quando sua alma está alinhada com a energia da vida, seu corpo obedece. Quando sua consciência vibra com alegria, entusiasmo, abertura e gratidão, sua carne reflete essa música interior com agilidade, frescor e força. Como é a energia divina? Não é necessário teorizar sobre Deus para senti-lo. Sua energia flui por você cada vez que você ama, quando se emociona com a beleza, quando respira profundamente com confiança na vida. A energia divina não precisa de intermediários. Ela se manifesta diretamente no seu corpo quando você está presente, quando libera o medo, quando fala com gratidão, quando age com integridade. A energia divina parece uma expansão interior. Uma corrente sutil que corre dos pés à cabeça. Não nasce do pensamento, mas da entrega ao momento presente. É a paz sem motivo, a alegria sem objeto. Uma sensação de plenitude que faz você dizer: estou vivo. E isso é suficiente. Quando essa energia se estabelece em você, seu corpo começa a se regenerar sem esforço. Seu pulso se normaliza. A digestão melhora. Sua pele brilha. Você não precisa alcançar a juventude. Precisa permiti-la. A energia divina já está em você, mas está bloqueada por ideias erradas. Sua tarefa é remover essas ideias, não forçar o que já existe. O corpo que serve à alma. A alma é o leme. O corpo é o navio. Quando a alma se move com propósito, alegria e direção, o corpo segue e se adapta. Mas, quando a alma estagna, o corpo descansa. Não importa o quão deteriorado seu corpo pareça. Se sua alma for reacendida com um novo propósito, suas células saberão disso. Vi pessoas com diagnósticos terminais voltarem à vida após se reconectarem com sua missão.
Uma mulher que passou por 3 cirurgias na coluna e estava acamada recuperou a mobilidade quando descobriu que seu neto precisava de apoio para escrever um livro. Ensinei-a a repetir: meu corpo se alinha com a missão da minha alma. A energia me é dada para cumprir meu propósito. Em 6 semanas, ela caminhava com uma bengala. Em 6 meses, não precisava mais dela. Seu corpo não é seu inimigo. É seu instrumento. E esse instrumento responde ao tom da alma. Se a alma canta vitória, o corpo alça voo. Então, nunca diga: meu corpo não me responde. Em vez disso, diga: vou elevar minha alma para que meu corpo a siga. A juventude não vem de cremes ou dietas. Vem de uma alma ativa, uma consciência alinhada com o presente, uma mente devotada a um ideal superior. Harmonia vibracional com a eternidade. Você acha que a eternidade existe apenas na vida após a morte? Está enganado. A eternidade não começa depois da morte. Ela se manifesta aqui e agora quando você se alinha com o ritmo do ser. Cada vez que você medita em silêncio, contempla sem ansiedade ou ama sem cálculo, você está tocando a eternidade. E nesse instante, seu corpo sente isso. Os sábios antigos viviam além dos 100 anos não por causa de genética superior, mas porque viviam sintonizados com a fonte. Eles sabiam que o tempo é uma ilusão criada pela mente para controlar a experiência. Mas, na verdade, o ser não envelhece. E, se você se juntar mentalmente a essa vibração eterna, seu corpo entra em ressonância. Essa é uma lei. A vibração mais alta sempre harmoniza a mais baixa. Se sua alma se eleva, seu corpo sobe com ela. Cada vez que você afirma: sou eterno, vibro agora com a fonte da vida, você está se lembrando de que não está sozinho. Que um princípio superior o guia, e esse princípio não está sujeito à decadência. Assim, cada órgão começa a responder com saúde, cada tecido com renovação, seu rosto com equilíbrio. Exercício 3. Diálogo criativo com os órgãos. Este exercício permitirá que você estabeleça uma comunicação consciente com seu corpo, como se cada órgão fosse um ser inteligente pronto para obedecer a comandos benéficos. Passo 1. Preparando o campo mental. Em um lugar tranquilo, sente-se ou deite-se. Feche os olhos. Respire profundamente. Relaxe todo o seu corpo. Passo 2. Foco segmentado. Dirija sua atenção a um órgão específico que deseja regenerar, como fígado, coração, pulmões, articulações. Passo 3. Diálogo interno. Dirija-se mentalmente a esse órgão como se estivesse falando com um ser amado. Querido, é nome do órgão. Sei que você trabalhou incansavelmente por mim hoje. Quero ajudá-lo. Dou-lhe permissão para se renovar. Eu o infundo com a luz da inteligência divina. Obrigado por se curar. Passo 4. Escuta simbólica. Permaneça em silêncio por alguns minutos. Permita que uma imagem, palavra ou sensação emerja. Às vezes, o órgão responde com uma imagem interna que revela sua mensagem. Passo 5. Afirmação final. Repita 3 vezes internamente: a energia divina o regenera. Meu corpo é um instrumento perfeito da minha alma. Passo 6. Gratidão ativa. Finalize o exercício agradecendo ao órgão pelo seu serviço. Sinta a gratidão no peito. Deixe-a se expandir. Pratique este exercício diariamente, mudando o órgão se desejar. Em algumas semanas, você começará a notar sinais: dores diminuindo, energia retornando, paz interior se estabelecendo. Capítulo 7. O poder curativo da imagem interior. Tudo o que existe foi primeiro uma imagem. O universo é uma ideia materializada. A cadeira em que você senta, as roupas que veste, o prédio em que mora, todos foram primeiro concebidos na mente de alguém. O mesmo vale para seu corpo. Cada uma das suas células, cada fibra dos seus tecidos, cada sistema do seu organismo responde a uma imagem mestre que seu subconsciente sustenta e atualiza continuamente. Você não é vítima de um corpo autônomo. Você é o autor, muitas vezes inconsciente, do modo como seu corpo se comporta. E a ferramenta mais poderosa para modificá-lo, curá-lo,
restaurá-lo ou rejuvenescê-lo é sua imagem interior. A imagem que você sustenta de si mesmo, mais que sua dieta, seus genes ou seu histórico médico, é o que determina sua saúde, sua energia e sua longevidade. Essa imagem não é um retrato físico, mas uma configuração psíquica feita de pensamentos, emoções e crenças. Se você aprender a mudá-la, mudará sua biologia. Como a imaginação restaura tecidos. A imaginação não é brincadeira de criança. É a função criativa da mente. É a faculdade pela qual você projeta no campo invisível da consciência aquilo que depois será impresso no corpo. Quando você imagina com fé, emoção e persistência, está plantando um comando no subconsciente. O subconsciente o aceitará como real e buscará executá-lo fisicamente. A ciência médica começou a explorar o que os místicos sabem há muito tempo. A visualização guiada produz mudanças fisiológicas reais. Há casos documentados em que tumores encolhem, dores desaparecem, cicatrizes se reabsorvem simplesmente porque o paciente visualizou a cura como um fato já realizado, com consistência e convicção. Trabalhei com pacientes que imaginaram seus pulmões respirando livremente, e em semanas, sua asma sumiu. Outros visualizaram sua coluna alinhada, e a dor crônica diminuiu. Mulheres imaginaram seus órgãos internos banhados em luz, e seus ciclos menstruais se regularam após anos de irregularidade. A chave essencial não é a técnica, mas a atitude interior. Não basta imaginar. Você deve imaginar com certeza. A imagem deve ser nutrida com convicção emocional. A emoção é a cola que fixa a imagem no subconsciente. Visão interior como cirurgia divina. Quando você fecha os olhos e visualiza seu corpo restaurado, você não está sonhando. Está realizando uma cirurgia espiritual. Cada imagem que você sustenta com intensidade é um comando ao subconsciente. E o subconsciente, que é inteligência criativa, age como um cirurgião silencioso, reconfigurando, regenerando, reconstruindo. Na visão interior, você não precisa de bisturi, anestesia ou medicação. Você precisa de fé e precisão. Fé para acreditar que sua imagem será ouvida. Precisão para vê-la claramente. Ensinei muitos a se imaginarem sob uma chuva de luz curativa, cercados por médicos espirituais ou com órgãos brilhando em perfeita saúde. Os resultados foram tão tangíveis quanto os de uma operação cirúrgica. Um jovem com uma condição renal me disse: "Não aguento mais o tratamento. Está me consumindo." Ensinei-o a fechar os olhos todas as noites e visualizar seus rins como duas esferas de cristal puro, filtrando sem esforço, cercadas por um brilho dourado. Após 3 meses, seu médico reduziu a medicação. Após 6, seus exames estavam normais. Não era magia. Era o corpo obedecendo a uma nova imagem. Casos documentados de rejuvenescimento espontâneo. Há inúmeros registros, alguns na literatura médica, muitos mais em testemunhos pessoais, do que chamamos de rejuvenescimento espontâneo. Pessoas que, após anos de declínio, experimentam melhorias radicais. Rugas desaparecem, cabelos voltam a crescer, a força muscular aumenta, órgãos internos se revitalizam. Em quase todos esses casos, há um fator comum: uma mudança profunda na imagem interior. Algo aconteceu, uma visão, uma oração, uma decisão, um evento emocional poderoso, que reconfigurou a autoimagem do indivíduo. E essa nova imagem tornou-se um novo projeto entregue ao corpo, que seguiu o novo design. Uma mulher no Brasil, após um acidente que a deixou paralisada da cintura para baixo, começou a se ver caminhando pela praia em seus sonhos. Ao acordar, sentia formigamento nas pernas. Ela começou a nutrir essa imagem diariamente. 8 meses depois, com reabilitação mínima, ela estava caminhando novamente. Um artista na Suíça, deprimido pela velhice e perda de visão, começou a imaginar seu rosto rejuvenescido, sua visão restaurada, seu coração cantando. Ele fazia isso por meia hora todas as manhãs. Após alguns meses, sua visão melhorou o suficiente para pintar novamente. "Eu me vi jovem", ele disse, "e meu corpo seguiu." Esses não são milagres que violam a lei natural. São manifestações de uma lei mental superior.
O corpo segue a imagem que a alma sustenta. Se a imagem é de declínio, o declínio virá. Se é de juventude, a restauração seguirá. Por isso, convido você a não olhar seu corpo como ele é, mas como você deseja que seja, não para negá-lo, mas para guiá-lo. Seu corpo não é uma testemunha do passado. É uma tela em branco para o futuro. Imagine o que deseja. Sinta que já é. Mantenha a imagem viva e deixe o subconsciente, esse artista invisível que habita em você, pintar na sua carne o que você viu no templo da sua mente. Capítulo 8. Purificação mental e detox espiritual. Dentro de você, você não carrega apenas memórias, mas resíduos. Você não acumula só ideias, mas também energias, impressões, fardos invisíveis que, se não forem liberados conscientemente, se incrustam no seu subconsciente e começam a intoxicar seu corpo. Assim como o corpo precisa eliminar toxinas físicas para se manter saudável, sua alma precisa eliminar resíduos mentais para preservar sua frescura espiritual. Essa limpeza não é uma metáfora. É uma necessidade biológica, emocional e energética. O corpo sofre não só pelo que você come, mas pelo que pensa. Muitas vezes, a verdadeira raiz da doença não é um vírus, uma bactéria ou um acidente, mas uma emoção não digerida, uma culpa oculta, um ressentimento encapsulado. A doença é frequentemente a tentativa desesperada da alma de evacuar um fardo que ela não pode mais carregar. Por isso, aprender a purificar a mente não é um luxo espiritual. É medicina preventiva. E, mais ainda, é a chave para restaurar a juventude. Porque nada envelhece mais rápido que o peso do passado. Pensamentos que intoxicam o corpo. Sua mente é um laboratório químico. Cada pensamento gera uma descarga hormonal. Cada emoção sustentada age como uma droga ou um veneno, dependendo de sua natureza. Quando você pensa com gratidão, amor ou alegria, seu corpo libera endorfinas, dopamina, serotonina. Mas, quando pensa com ódio, inveja, medo ou ressentimento, você secreta cortisol, adrenalina, citocinas inflamatórias. Esses químicos não são emoções passageiras. São substâncias que viajam pelo seu sangue, afetam seus órgãos, alteram seu sistema imunológico e bloqueiam seus sistemas regenerativos. Um pensamento sustentado de ressentimento pode manter seus músculos tensos por anos, curvar suas costas, perturbar sua digestão. Um pensamento de autocomiseração pode desacelerar seu metabolismo, apagar seu olhar, reduzir a oxigenação celular. A toxina mais comum que encontro em pessoas que envelhecem prematuramente não é tabaco ou álcool, mas crítica constante, julgamento dos outros, rigidez emocional e orgulho espiritual. Cada um desses hábitos mentais envenena o fluxo natural de energia vital. Quer rejuvenescer? Então desintoxique sua mente de todo pensamento que não serve à vida. O perdão é medicina celular. Nada limpa a alma mais profundamente que o perdão. Não o perdão superficial, falado por obrigação social, mas o perdão vibracional, aquele que libera o outro da prisão interna que você mesmo construiu. Quando você perdoa de verdade, está liberando um fardo, esvaziando um poço emocional que poluía sua corrente vital. E essa liberação não é apenas moral ou espiritual. Tem efeitos fisiológicos mensuráveis. Melhora sua frequência cardíaca, harmoniza sua pressão arterial, equilibra sua digestão, normaliza suas funções endócrinas. Vi pessoas rejuvenescendo em poucos dias após um ato profundo de perdão. Seus rostos suavizam, seus olhos brilham, suas vozes se elevam. O perdão libera a energia congelada. E, quando essa energia é liberada, ela começa a fluir pelo seu sistema novamente como força vital. É como se a alma voltasse a respirar. Uma mulher de 50 anos que carregava um ódio oculto pelo pai sofria de contrações musculares crônicas. Nada a aliviava. Sugere não uma massagem, mas uma oração de perdão. Pai, eu te libero e me libero. Não repito mais sua história. Guardo apenas o amor. Em semanas, sua dor diminuiu. Seu corpo não precisava de tratamento muscular. Precisava de liberação emocional. O perdão funciona como um remédio que penetra no cerne da célula. Quando você perdoa,
suas células sabem disso. A paz é o oxigênio da alma. Assim como o corpo precisa de oxigênio para viver, a alma precisa de paz para se regenerar. A paz não é a ausência de barulho externo. É a ausência de luta interna. E, quando essa paz se estabelece, seu corpo entra em um estado de reparo. A ciência chama isso de modo parasimpático, mas eu chamo de modo espiritual. Seu sistema nervoso sabe quando você está em paz, quando está, começa a curar. A inflamação diminui. O sistema hormonal se equilibra, genes regenerativos se ativam. Mas, quando você está em guerra por dentro, lutando contra o passado, os outros ou você mesmo, seu corpo permanece em modo de defesa, em estresse constante. E sob estresse, você não pode rejuvenescer. A paz é o solo mais fértil para a semente da juventude interior crescer. Se a paz falta, nada floresce. Se você a cultiva, tudo floresce. Por isso, convido você a, pelo menos por alguns minutos cada dia, entrar nesse silêncio profundo onde não há julgamento, expectativa ou culpa, apenas presença. Esse espaço é o verdadeiro elixir da juventude. Exercício 4. O banho mental da juventude. Este exercício é projetado para limpar seu subconsciente de resíduos mentais acumulados. Faça-o todas as noites ou sempre que sentir o peso emocional. Passo 1. Preparação silenciosa. Em um lugar tranquilo, feche os olhos. Respire lenta e profundamente. Imagine que, a cada expiração, você libera tensão, culpa, medo, raiva, exaustão. Passo 2. Visualização purificadora. Visualize-se sob uma cachoeira de luz branca. Essa luz flui de cima e lava seu corpo mental. Veja como ela remove pensamentos negativos, memórias tóxicas, emoções retidas. Passo 3. Afirmações de limpeza. Repita mentalmente: eu limpo minha mente de todo pensamento de envelhecimento, culpa ou doença. Eu libero tudo que não me serve mais. A paz lava minha alma. A juventude flui em mim como um rio. Passo 4. Sinta a leveza. Permaneça por alguns momentos nessa sensação de limpeza interior. Sinta seu corpo ficando mais leve. Note como sua respiração se aprofunda, como seu ser se prepara para um descanso regenerador. Passo 5. Fechamento com gratidão. Diga mentalmente: obrigado, meu corpo, por me ouvir. Obrigado, minha mente, por obedecer. Obrigado, vida, por me dar outra chance. Feito de forma consistente, esse banho mental transforma não apenas seu humor, mas sua química interna. Ele o prepara para receber a vida com alegria. E, com isso, a juventude que não vem dos anos, mas de uma alma que aprendeu a perdoar, deixar ir e viver em paz. Capítulo 9. Juventude perpétua no plano invisível. Antes de você existir como corpo, você existia como ideia, uma ideia perfeita e radiante concebida na mente universal. Você não veio a este mundo para se deteriorar ou viver escravizado pela decadência. Você veio para expressar essa ideia original, esse padrão sublime que permanece intocado no plano invisível. Seu verdadeiro corpo, aquele que não envelhece, não adoece, não se deforma, reside nesse nível vibracional superior e permanece incorruptível, esperando ser manifestado por sua consciência desperta. A juventude perpétua não é uma esperança infantil ou uma ilusão antinatural. É uma qualidade da alma quando alinhada com seu design essencial. Essa juventude não depende da sua herança genética ou dos seus hábitos físicos, embora eles possam contribuir. Depende, acima de tudo, da sua capacidade de se reconectar com o arquétipo espiritual que vive além da carne. O arquétipo espiritual do corpo perfeito. No plano da mente divina, existe um modelo original de você. Um corpo perfeito, equilibrado, vibrante, sereno, cuja estrutura reflete a inteligência, a harmonia e a beleza de sua fonte. Esse modelo não foi criado pela sua mente consciente, seus pais ou sua cultura. Foi inscrito na própria substância do seu ser no momento da sua concepção espiritual. Esse arquétipo não tem idade, rugas, dor ou desgaste. Sua percepção não depende do tempo, porque ele não está sujeito à cronologia.
Existe fora do tempo, como todas as obras de Deus. Mesmo que seu corpo físico mostre sintomas, o arquétipo permanece inalterado. Está lá, esperando ser invocado, visualizado e aceito como um modelo a ser replicado. O erro da mente moderna foi esquecer esse plano, acreditar que o visível é a única realidade. Mas os grandes curadores, místicos e visionários sabiam que, para mudar o físico, é preciso primeiro ir ao espiritual. E o espiritual começa na imagem mental que você sustenta como verdadeira. O plano vibracional da beleza eterna. Tudo o que é belo neste mundo, um rosto radiante, um corpo harmonioso, uma voz melodiosa, é apenas um reflexo pálido de uma beleza maior que reside no reino vibracional superior. Essa beleza não é ornamental. É estrutural. É a harmonia do cosmos, a proporção interna da alma, a música silenciosa que mantém a forma unida. Quando você acessa esse plano por meio da imaginação disciplinada, da oração sentida ou da contemplação profunda, seu corpo começa a refletir essa vibração. Não como uma cópia superficial, mas como uma manifestação coerente. O rosto se ilumina, a pele respira, os olhos irradiam vida. A beleza não se compra, ela se lembra. E a alma que lembra sua origem começa a expressá-la por meio de cada célula. Por isso, você não deve buscar juventude nos espelhos, mas na ressonância. Na frequência interna que você emite quando está em paz. Quando ama sem apego, quando serve com alegria, quando medita em silêncio, essa frequência conecta você ao molde eterno, e seu corpo, ao receber esse sinal, começa a se ajustar a ele. Como acessar seu projeto divino? Acessar o projeto divino não é um ato mágico. É um processo mental e espiritual que exige intenção, fé e prática. Não basta desejar. Você deve se sintonizar com ele. Para isso, proponho 3 passos fundamentais. 1. Desapego da imagem murcha. Você não pode ativar o molde perfeito enquanto permanecer identificado com a imagem deteriorada. Se toda manhã, ao olhar no espelho, você diz: "Como pareço velho", está reforçando a distorção. Você deve cortar laços com essa imagem. Não negando-a, mas desativando-a como sua referência. Diga: "Essa não é minha forma final. Eu tenho outro modelo." 2. Invocação do arquétipo. Feche os olhos e visualize seu corpo ideal. Não o corpo das revistas, mas seu corpo como visto pelo divino, equilibrado, forte, sereno, luminoso. Observe-o se mover, respirar, caminhar, sentir sua vibração. Sinta que você é esse corpo. Repita: "Sou o corpo que Deus concebeu. Sou saúde. Sou beleza. Sou harmonia." 3. Instalação do padrão. Sustente essa imagem por vários minutos, não como um desejo, mas como um fato. Aceite que esse corpo é sua realidade espiritual. E confie que, ao sustentar essa imagem com fé, seu subconsciente começará a imprimi-la na matéria. Lembre-se, o corpo não cria imagens. Ele as obedece. O que você sustenta na mente com emoção repetida torna-se substância. Conheci homens que pareciam envelhecer dia a dia. E, uma vez que começaram a trabalhar com seu molde divino, o processo se inverteu. A pele deles brilhou, os órgãos se revitalizaram, o espírito se elevou. Não porque o tempo voltou atrás, mas porque a consciência deles subiu. Você pode fazer o mesmo. Você tem acesso direto a esse plano. Não precisa de gurus, rituais complexos ou condições externas. Só precisa lembrar quem você é e que imagem carrega dentro de si. Porque o corpo que você deseja existe. Está vibrando, esperando por você, chamando-o para incorporá-lo com sua fé. Capítulo 10. Uma vida sem declínio, reescrevendo o destino do corpo. Desde o momento em que você foi concebido, a vida fluiu dentro de você com inteligência, ritmo e poder. Essa vida não tem data de validade, não conhece exaustão, não segue a lógica decadente da cultura, nem obedece aos ditames dos calendários. A vida que o anima é eterna porque vem da fonte eterna. E, se é eterna, também é renovável. Você pode reescrever o destino do seu corpo se mudar o roteiro que sua mente sustentou sobre ele.
A deterioração física não é um mandato universal. É um roteiro aprendido. Você o herdou de gerações que não conheciam a lei da mente. Você o absorveu de discursos pessimistas sobre envelhecimento. Você o reforçou toda vez que disse: é isso que acontece com os anos. Mas o que foi escrito pela mente pode ser reescrito pela mente. A decadência não é biológica, é ideológica, e você pode se libertar desse ciclo. As leis do corpo renascido. Todo o universo opera segundo leis. E o corpo, como parte do universo, responde a essas mesmas leis. Mas, entre todas, há 3 que governam o processo de renovação física quando entendidas e aplicadas. 1. Lei da correspondência. O que acontece no seu corpo reflete o que acontece na sua mente. Se você pensa deterioração, o corpo responde com deterioração. Se pensa regeneração, o corpo ativa mecanismos de cura. Não há exceção. 2. Lei da reversibilidade mental. Toda imagem implantada no subconsciente pode ser substituída por uma nova. Não importa quão profundamente você acreditou na velhice, você pode reverter essa crença com juventude sustentada. 3. Lei do ritmo vital. A vida opera impulsos, inspiração e expiração, expansão e contração, atividade e repouso. Se você aprender a viver em sintonia com esse ritmo, sem forçar ou resistir, seu corpo mantém seu equilíbrio e se renova naturalmente. Quando essas 3 leis são reconhecidas, não há processo que não possa ser transformado. O corpo, guiado por um pensamento claro e uma alma disponível, pode reverter sintomas, regenerar tecidos, restaurar funções, eliminando o ciclo de decadência. O ciclo de decadência. O ciclo de decadência se instala quando a alma cede ao medo. Começa com uma frase, um sentimento, uma aceitação passiva de uma imagem coletiva. Não sou mais quem eu era. A partir daí, o subconsciente registra essa ideia, e o corpo a executa. Passo a passo, o movimento diminui. A expressão se restringe. Os músculos enfraquecem. O olhar se apaga. Mas esse ciclo não é irreversível. Só precisa ser interrompido. Como é interrompido? Com uma decisão consciente, com uma afirmação que desencadeia um novo começo, com uma nova imagem mental que desloca a anterior, e acima de tudo com a prática sistemática de pensamentos construtivos que neutralizam as mensagens degradantes que tantos repetiram sem saber o custo. Uma mulher que me consultou aos 72 anos dizia com frequência: meus melhores dias ficaram para trás. Ensinei-a a dizer em vez disso: minha alma está no auge da sua expressão. O melhor começa agora. Em 3 meses, sua postura, tom de voz e nível de energia mudaram. Ela havia quebrado o ciclo. Reescrever o destino do seu corpo não significa negar sua idade cronológica. Significa não mais permitir que esse número determine suas possibilidades. Significa instalar um novo padrão, mais alto, mais amplo, mais verdadeiro à sua natureza eterna. A promessa divina de renovação contínua. As Escrituras, quando lidas com olhos espirituais, não são histórias do passado, mas mapas da alma. E uma promessa ressoa repetidamente, dos Salmos às Epístolas: sua juventude se renova como a das águias. Isso não é uma metáfora poética. É uma lei espiritual. Aqueles que se conectam com a fonte, que confiam na energia criativa, recebem renovação constante. Você não tem motivo para temer o futuro. Tem motivo para se alinhar com a promessa. A mesma força que fez seu primeiro batimento cardíaco está disponível agora para restaurá-lo. Não é sua como propriedade. Ela responde quando você a invoca com pensamento claro, emoção elevada e entrega absoluta. A renovação não é um evento. É uma frequência. E você pode viver nessa frequência se fizer do pensamento construtivo sua atmosfera constante. Assim como a águia renova suas penas para voar, você pode renovar seus órgãos, suas células, seu olhar e seu projeto de vida. Não por esforço, mas por harmonia. Sintonize-se com a vida eterna, e a vida eterna vibrará dentro de você. Exercício 5. Pacto com a energia da vida infinita. Este exercício é uma invocação consciente do princípio eterno que habita em você.
Não é uma oração passiva. É um contrato vibracional. Passo 1. Presença total. Em uma postura confortável, feche os olhos, respire e centre sua atenção no coração. Imagine esse coração como uma chama viva acesa pela energia da vida. Passo 2. Invocação do pacto. Repita mentalmente: eu, Filho do Eterno, faço um pacto com a vida. Renuncio ao ciclo de desgaste. Uno-me à renovação perpétua. Cada célula do meu corpo agora lembra seu design original. Passo 3. Assinatura vibracional. Visualize essa afirmação sendo gravada em cada célula como uma luz se acendendo. Cada órgão recebe esse decreto. Sua coluna o sente. Sua pele o reflete. Seu sangue o carrega. Passo 4. Confirmação emocional. Sinta que está aceitando um acordo antigo que sempre esteve lá, esperando seu consentimento. Emocione-se como quem volta para casa. Essa emoção é o selo. Passo 5. Gratidão ativa. Diga: obrigado, energia infinita, por viver em mim a partir de hoje. Sou um templo de renovação. Este exercício não é feito uma única vez. É um ato a repetir sempre que sentir desânimo, exaustão ou desconexão, porque o pacto se fortalece com a repetição. E cada repetição faz seu corpo lembrar o que sua alma nunca esqueceu. Você foi feito para viver, não para se desgastar, para se erguer, não para estagnar. Epílogo. Você renovará sua juventude como a das águias. Salmo 1:035. As palavras deste salmo não são metáforas decorativas nem consolo religioso. São uma afirmação espiritual carregada de lei. Uma lei tão exata quanto a gravidade, mas infinitamente mais libertadora. Porque ela não apenas descreve o que pode acontecer. Proclama o que deve acontecer na alma que compreendeu sua origem divina. A juventude não é uma estação passageira. É um atributo permanente do espírito. E, assim como a águia, ao chegar a certo ponto em sua vida, voa para o alto, se retira para a rocha, muda suas penas e renova sua força, você também pode, em qualquer momento da sua existência, se retirar para o santuário da sua mente. Liberar crenças antigas e renascer com um novo corpo, nova energia, uma nova consciência. Esse processo não depende do ambiente ou do tempo. Depende da imagem que você sustenta, do pensamento que cultiva, da lei que aceita como sua. Você é o sacerdote do seu templo corporal. Você é o escultor da sua biologia. E cada palavra, cada visualização, cada decreto de vida que você plantou na sua mente ao longo destes capítulos começará a dar frutos, porque a mente não esquece o que é semeado com fé. Não espere que o mundo prove seu renascimento. Não busque confirmação externa. Olhe para dentro. Lá está a sua fonte. Lá vibra a energia do Eterno, esperando que você a invoque, reconheça e incorpore. Você não é um corpo limitado pelo tempo. Você é uma consciência eterna se expressando em forma visível. E essa forma pode ser renovada repetidamente sempre que você decidir se reconectar com o arquétipo original. Lembre-se disso. Seu corpo não é produto do acaso. É a manifestação visível de uma ideia divina. Essa ideia permanece intacta, e ao se unir mentalmente a ela, você restaura sua forma, sua força, sua juventude. Não há limite para a alma que decidiu viver segundo a lei do Espírito. Não há idade que impeça o florescimento de quem entendeu que a vida não se conta em anos, mas em vibração. E não há doença, por mais enraizada que pareça, que resista à imagem mental sustentada com fé, envolvida em amor e afirmada a partir do Eterno. Assim como a águia voa para se renovar, você também pode se erguer acima do desgaste, do medo e das estatísticas. Você pode renovar seu sangue, sua pele, sua coluna, seu coração. Você pode renovar seus pensamentos, suas palavras, seu silêncio. E, ao fazer isso, renovará seu corpo, porque o corpo sela a alma. Faça do Salmo 103:5 sua oração diária. Ele satisfaz sua boca com coisas boas, para que sua juventude se renove como a das águias. Repita, acredite, viva, e você verá que não é uma promessa poética, mas uma lei espiritual ativa. A juventude é seu direito espiritual.
Reivindique-a agora. E, a partir deste momento, que você também seja uma águia, não por asas, mas por espírito. Não por altura, mas por renovação. Capítulo 11. A força do propósito vivo. A juventude não é apenas um estado de energia física ou mental. É, acima de tudo, um propósito vivo que pulsa no cerne da sua alma. Quando você vive com um propósito claro, sua mente subconsciente se alinha com uma força universal que renova cada aspecto do seu ser. O propósito é a chama que mantém o corpo vibrante, a mente alerta e o espírito elevado. Sem ele, a vida pode parecer um peso, e o corpo reflete essa falta de direção com cansaço, apatia ou envelhecimento precoce. Mas, com um propósito, você se torna um canal para a energia divina, que flui sem cessar, trazendo vitalidade e renovação. Joseph Murphy ensinou que o subconsciente é como um jardim. O que você planta, ele cultiva. Se você semear a ideia de que a vida perdeu sentido, seu corpo responderá com sinais de declínio. Mas, se você plantar a semente de um propósito elevado, seu subconsciente regará essa semente com energia vital, transformando-a em saúde, força e juventude. O propósito não precisa ser grandioso aos olhos do mundo. Pode ser ensinar uma criança, cuidar de um jardim, criar arte ou simplesmente espalhar bondade. O importante é que ele ressoe com sua alma, pois é essa ressonância que desperta o poder regenerativo dentro de você. A ciência moderna começa a confirmar o que os sábios sempre souberam. Pessoas com um senso de propósito vivem mais, adoecem menos e mantêm uma energia vibrante mesmo em idades avançadas. Isso acontece porque o propósito ativa o sistema nervoso, equilibra os hormônios e estimula a produção de substâncias químicas que promovem a regeneração celular. Quando você vive por algo maior que você mesmo, seu corpo não apenas obedece, mas floresce. Ele se torna um reflexo físico da missão da sua alma. Conheci um homem de 82 anos que, após se aposentar, sentia que sua vida havia perdido sentido. Ele passava os dias reclamando da idade e das dores. Ensinei-o a redescobrir um propósito. Ele começou a voluntariar em uma biblioteca comunitária, compartilhando histórias com jovens. Em poucos meses, suas dores articulares diminuíram, sua voz ganhou força, e ele começou a caminhar com uma energia que surpreendia a todos. Sinto que tenho algo a oferecer novamente, ele me disse. Esse propósito reacendeu sua chama interior, e seu corpo respondeu. O propósito é uma escolha. Não é algo que você encontra fora de si, mas algo que você decide cultivar dentro de si. Ele não depende de circunstâncias externas, mas da sua disposição de atribuir significado à sua existência. Quando você escolhe viver com propósito, está dizendo ao seu subconsciente: eu sou necessário. Minha vida tem valor. Meu corpo deve se alinhar a essa missão. E o subconsciente, fiel como sempre, executa esse comando com precisão biológica. Não importa sua idade ou condição atual. Você pode, neste exato momento, decidir que sua vida tem um propósito renovado. Pode ser aprender algo novo, ajudar alguém, ou simplesmente viver com gratidão e amor. Essa decisão é como uma corrente elétrica que percorre suas células, despertando-as para a vida. A juventude não é um dom perdido na infância, é uma chama que você pode reacender a qualquer momento, desde que escolha viver com intenção. Exercício 6. A chama do propósito renovado. Este exercício é projetado para ajudá-lo a redescobrir e ativar um propósito que traga vitalidade à sua vida. Faça-o em um momento tranquilo, de preferência ao amanhecer, quando a mente está fresca e receptiva. Passo 1. Preparação silenciosa. Sente-se em um lugar calmo. Feche os olhos e respire profundamente por alguns minutos. Sinta seu coração se abrir, como se estivesse se preparando para receber uma revelação. Passo 2. Pergunta interior. Pergunte a si mesmo: qual é o propósito que faz minha alma vibrar? O que posso oferecer ao mundo, não importa quão pequeno pareça. Não force a resposta. Deixe-a surgir naturalmente, como uma inspiração suave. Passo 3. Visualização do propósito. Imagine-se vivendo esse propósito.
Veja-se realizando ações que refletem esse chamado. Ensinando, criando, ajudando, amando. Sinta a alegria de contribuir, a força que vem de saber que sua vida tem sentido. Passo 4. Afirmação vital. Repita com convicção: minha alma está alinhada com um propósito divino. Meu corpo reflete essa missão com energia, saúde e juventude. Eu sou um canal de vida eterna. Passo 5. Gratidão e compromisso. Agradeça pela descoberta desse propósito, mesmo que ainda esteja se formando. Diga: obrigado, vida, por me guiar. Comprometo-me a viver com propósito a partir de agora. Sinta essa promessa se enraizando em seu ser. Passo 6. Ação concreta. Escolha uma pequena ação diária que reflita esse propósito, como ajudar alguém, aprender algo novo ou praticar um ato de bondade. Faça isso com consistência por 21 dias e observe como sua energia e vitalidade aumentam. Esse exercício não é apenas uma prática mental, é um compromisso com a vida. Ele alinha sua mente, corpo e alma, permitindo que a juventude flua como um rio renovado. Capítulo 12. A alquimia da gratidão. A gratidão é mais do que um sentimento passageiro. É uma força alquímica que transforma sua biologia, sua mente e sua realidade. Quando você cultiva a gratidão, está enviando ao seu subconsciente uma mensagem clara: a vida é abundante e eu estou em harmonia com ela. Essa mensagem desencadeia uma cascata de respostas positivas no seu corpo, desde a liberação de hormônios de bem-estar até a ativação de processos celulares que promovem a regeneração. Joseph Murphy afirmava que a gratidão é a chave que abre as portas do subconsciente para receber bênçãos. Quando você agradece, não apenas pelo que já tem, mas pelo que deseja manifestar, está programando sua mente para aceitar a saúde, a juventude e a vitalidade como realidades presentes. A gratidão não é apenas um ato de reconhecimento, é um ato de criação. Ela molda o futuro ao afirmar que o bem já está aqui. A ciência confirma que a gratidão reduz o estresse, melhora o sono, fortalece o sistema imunológico e até mesmo reverte marcadores de envelhecimento. Quando você sente gratidão, seu corpo entra em um estado de coerência, onde o coração, o cérebro e o sistema nervoso trabalham em harmonia. Esse estado é o oposto do estresse, que envelhece, e é o solo fértil onde a juventude floresce. Conheci uma mulher de 55 anos que sofria de insônia crônica e ansiedade. Ela se sentia envelhecida além de sua idade, com a pele sem brilho e o corpo pesado. Ensinei-a a praticar a gratidão como uma disciplina diária. Todas as noites, ela listava 3 coisas pelas quais era grata, incluindo a saúde que desejava manifestar. Sou grata pelo meu corpo que se renova a cada dia, ela repetia. Em poucas semanas, seu sono melhorou, sua energia voltou, e sua pele ganhou um brilho que ela não via há anos. A gratidão a transformou, não por magia, mas por química espiritual. A gratidão não é apenas dizer obrigado. É sentir a abundância da vida em cada célula. É reconhecer que, mesmo em meio a desafios, há uma força maior trabalhando em você e por você. Quando você agradece, está dizendo ao seu subconsciente: eu aceito a vida. Eu aceito a renovação. Eu aceito a juventude. E o subconsciente, como um servo leal, começa a manifestar essa realidade. Você pode começar agora. Olhe ao seu redor e dentro de si. Agradeça pelo ar que respira, pelo coração que bate, pela oportunidade de estar vivo. Agradeça até mesmo pelos desafios, pois eles são professores disfarçados. Ao fazer isso, você está plantando sementes de juventude no solo da sua alma, e seu corpo colherá os frutos. Exercício 7. O ritual da gratidão regeneradora. Este exercício é uma prática diária para infundir seu corpo e mente com a energia transformadora da gratidão. Faça-o pela manhã ou à noite, em um momento de quietude. Passo 1. Preparação consciente. Encontre um lugar tranquilo. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e respire profundamente, sentindo seu corpo relaxar. Passo 2. Lista de gratidão. Mentalmente ou em um caderno, liste 5 coisas pelas quais você é grato hoje.
Inclua aspectos do seu corpo, como sou grato pela força das minhas pernas, ou sou grato pela saúde que está se manifestando em mim. Passo 3. Visualização da abundância. Imagine uma luz quente e dourada fluindo do seu coração para todo o seu corpo. Veja essa luz carregando gratidão para cada célula, cada órgão, cada sistema. Sinta a alegria de estar vivo. Passo 4. Afirmação de gratidão. Repita com emoção: sou grato pela vida que pulsa em mim. Meu corpo se renova com a energia da gratidão. Cada célula vibra com saúde e juventude. Passo 5. Imersão emocional. Permaneça por alguns minutos sentindo a gratidão como uma onda que lava seu ser. Sinta a leveza, a paz, a vitalidade que ela traz. Passo 6. Fechamento com intenção. Diga: a gratidão é minha medicina. Eu a escolho todos os dias, e meu corpo responde com renovação. Conclua com um sorriso interno, sabendo que você plantou uma semente poderosa. Pratique este ritual por 30 dias e observe como sua energia, humor e aparência começam a refletir a força transformadora da gratidão. Capítulo 13. A renovação através do movimento consciente. O movimento é mais do que exercício físico. É uma expressão da vida que flui através de você. Quando você se move com consciência, está dizendo ao seu corpo: eu escolho a vitalidade. Eu escolho a renovação. Cada passo, cada respiração, cada gesto intencional é um comando ao seu subconsciente para manter seus sistemas em harmonia, seus músculos fortes e sua energia elevada. O movimento consciente é uma dança com a vida, uma celebração da sua capacidade de existir em um corpo que responde à sua vontade. Joseph Murphy ensinou que o corpo é um reflexo da mente, mas também que o corpo pode falar com a mente. Quando você se move, está enviando sinais ao seu subconsciente, reforçando a ideia de que você é jovem, ágil e vivo. O movimento não precisa ser extenuante. Pode ser uma caminhada leve, um alongamento suave, uma dança espontânea ou até mesmo a simples intenção de respirar profundamente enquanto se move. O que importa é a consciência que você traz para o ato. A ciência moderna mostra que o movimento regular melhora a circulação, estimula a produção de células novas, reduz a inflamação e promove a neuroplasticidade. Mas, quando você adiciona a intenção espiritual ao movimento, ele se torna mais do que um benefício físico. Ele se torna um ato de renovação espiritual. Cada passo é uma afirmação: eu sou vivo. Eu sou forte. Eu sou jovem. E seu corpo ouve. Conheci um homem de 70 anos que, após um diagnóstico de fraqueza muscular, acreditava que nunca mais poderia se mover com facilidade. Ele foi ensinado a caminhar lentamente, mas com intenção, visualizando cada passo como uma conexão com a energia da terra. Ele repetia: cada passo renova minha força. Meu corpo se alinha com a vida. Em 6 meses, ele não só recuperou a mobilidade, mas começou a praticar jardinagem, algo que achava impossível. O movimento consciente o trouxe de volta à vida. O movimento é uma linguagem universal. Ele fala com suas células, seus órgãos, sua alma. Quando você se move com alegria, está dizendo ao universo: eu estou aqui. Eu escolho viver plenamente. E o universo responde, enviando energia renovadora para cada parte do seu ser. Não é preciso ser um atleta. Basta ser intencional. Cada gesto conta, desde que seja feito com amor e presença. Você pode começar hoje. Levante-se, respire fundo, estique os braços, caminhe com atenção. Sinta seu corpo como um templo vivo, não como uma máquina desgastada. Cada movimento é uma oração silenciosa, uma afirmação de que a juventude está dentro de você, pronta para ser expressa. Exercício 8. A dança da vida consciente. Este exercício combina movimento físico com intenção espiritual para despertar a energia vital no seu corpo. Pratique-o diariamente, mesmo que por poucos minutos. Passo 1. Escolha do movimento. Escolha um movimento simples que você goste. Caminhar, alongar, dançar ou até mesmo balançar suavemente os braços. Não precisa ser intenso, apenas prazeroso. Passo 2. Preparação mental.
Antes de começar, feche os olhos por um momento e respire profundamente. Diga a si mesmo: este movimento é uma celebração da minha vida. Meu corpo responde com força e juventude. Passo 3. Movimento consciente. Comece a se mover lentamente, prestando atenção a cada sensação. Sinta seus pés tocando o chão, seus músculos se alongando, seu coração batendo. Imagine uma luz brilhante fluindo através de você, ativando cada célula. Passo 4. Afirmação em movimento. Enquanto se move, repita mentalmente: cada movimento renova meu corpo. Cada respiração traz juventude. Eu danço com a vida eterna. Passo 5. Conexão com a Terra. Se possível, faça o exercício ao ar livre, sentindo a conexão com a natureza. Imagine que a energia da Terra sobe pelos seus pés, revitalizando todo o seu ser. Passo 6. Fechamento com alegria. Termine o movimento com um momento de gratidão. Diga: obrigado, meu corpo, por me permitir mover. Obrigado, vida, por me sustentar. Sorria e sinta a energia fluir. Pratique este exercício por pelo menos 10 minutos diários. Com o tempo, você notará maior agilidade, energia e uma sensação de leveza que reflete a juventude interior. Capítulo 14. A conexão com a fonte eterna. Você não é um ser isolado, separado do universo. Você é uma expressão viva da fonte eterna, uma centelha da inteligência divina que criou todas as coisas. Quando você se reconecta com essa fonte, seja por meio da meditação, da oração ou da contemplação silenciosa, você acessa um reservatório infinito de energia, saúde e juventude. Essa conexão não é algo que você precisa conquistar. Ela já existe dentro de você, esperando ser reconhecida e ativada. Joseph Murphy ensinou que a fonte eterna, ou a mente divina, é a origem de toda a vida, e seu subconsciente é o canal através do qual essa energia flui para o seu corpo. Quando você se alinha com essa fonte, está permitindo que a inteligência universal reorganize suas células, equilibre seus sistemas e restaure sua vitalidade. Essa conexão não requer rituais complexos ou dogmas religiosos. Requer apenas sua intenção de se abrir, de confiar e de se render ao fluxo da vida. A ciência está começando a explorar como a meditação e a contemplação afetam o corpo. Estudos mostram que práticas meditativas reduzem os marcadores de envelhecimento, como o encurtamento dos telômeros, e aumentam a produção de enzimas regenerativas. Mas, para os sábios espirituais, isso não é novidade. Eles sabiam que, ao se conectar com a fonte, você entra em um estado de harmonia onde o corpo se cura, a mente se ilumina e a alma se renova. Conheci uma mulher de 60 anos que vivia com uma sensação constante de desconexão. Ela se sentia cansada, sem brilho, como se a vida tivesse perdido a cor. Ensinei-a a meditar diariamente, visualizando-se como um canal de luz divina. Ela repetia: eu sou um com a fonte eterna. Sua energia flui através de mim, renovando cada célula. Em poucos meses, sua energia voltou, seus olhos ganharam vida, e ela começou a pintar, uma paixão que havia abandonado anos antes. A conexão com a fonte a trouxe de volta à juventude. Você não precisa ser um místico para acessar essa fonte. Ela está disponível a todos, em todos os momentos. Quando você silencia a mente, respira profundamente e se entrega à presença do agora, está se conectando com a energia que criou o universo. Essa energia é sua verdadeira essência, e quando você a deixa fluir, seu corpo responde com saúde, vigor e renovação. Comece agora. Feche os olhos por um momento. Sinta a presença da vida dentro de você. Ela é maior que seus pensamentos, maior que suas dúvidas, maior que seus anos. É a fonte eterna, e você é parte dela. Ao se reconectar com ela, você está dizendo ao seu subconsciente: eu sou eterno. Meu corpo reflete essa verdade. E o milagre da renovação começa. Exercício 9. A meditação da fonte eterna. Este exercício é uma prática para alinhar sua consciência com a fonte eterna, permitindo que sua energia regenere seu corpo e alma. Faça-o em um momento de calma,
de preferência ao amanhecer ou ao entardecer. Passo 1. Silêncio sagrado. Sente-se em um lugar tranquilo. Feche os olhos e respire lentamente, deixando os pensamentos se dissiparem. Sinta-se entrando em um espaço sagrado dentro de você. Passo 2. Conexão com a fonte. Imagine uma luz infinita e amorosa acima de você, como um sol espiritual. Veja essa luz descendo suavemente, envolvendo seu corpo e preenchendo cada célula com energia vital. Passo 3. Afirmação de unidade. Repita com fé: eu sou um com a fonte eterna. Sua energia flui através de mim, renovando meu corpo, minha mente e minha alma. Eu sou saúde. Eu sou juventude. Passo 4. Visualização regeneradora. Veja cada órgão, cada tecido, cada célula do seu corpo sendo banhado por essa luz. Sinta a harmonia se espalhando, como se seu corpo estivesse sendo restaurado ao seu padrão original. Passo 5. Entrega total. Deixe-se mergulhar na sensação de ser um com a fonte. Não force, apenas permita. Confie que essa energia está trabalhando em você, mesmo que você não veja resultados imediatos. Passo 6. Gratidão final. Conclua dizendo: obrigado, fonte eterna, por me sustentar. Meu corpo é seu templo, e eu o honro com minha vida. Abra os olhos com um sentimento de paz e renovação. Pratique esta meditação diariamente por pelo menos 15 minutos. Com o tempo, você sentirá uma conexão mais profunda com a vida, e seu corpo refletirá essa harmonia com maior vitalidade e juventude.